falando sobre yield on cost, vamos entender aqui primeiro nesse exemplo aqui. Então imagina aqui uma ação aqui, VEMA-HELP, VEHP3. Então aqui uma ação hipotética, VEMA-HELP a ação. E aí, imagina aqui que o valor da ação em 2020 era de R$20, nesse caso aqui. Então a ação do VEMA-HELP era R$20 em 2020. E aí o dividendo que foi pago dessa ação aqui, dessa empresa, foi de R$2 em 2020. Então, nesse caso aqui, o dividend yield, que é o que muitas pessoas são acostumadas a ouvir, né, sobre o dividend yield, seria o quê? Seria R$2 dividido pelos R$20 que é a ação, que a ação está cotada em 2020. Então, o dividend yield aqui seria de quanto? R$2 dividido por 20 vezes 100 seria 10%, porque R$2 é 10% de R$20. Então, nesse caso aqui, essa ação, o dividend yield dela seria de 10%. E agora é que vai entrar a ideia do yield on cost. Então, qual é a diferença do yield on cost para o dividend yield que você normalmente pode ver nos sites de dados sobre empresas da Bolsa? A grande diferença é essa aqui que eu vou falar. Então, o yield on cost ele já é uma conta diferente, né? uma forma diferente de ver o investimento. Nesse caso aqui, como vocês viram, o dividend yield, quando você vai olhar lá, estaria 10%, né? Porque o dividendo que foi pago em 2020 foi de R$2 e o valor que está cotado a ação aqui nesse caso, em 2020, é de R$20. Então, R$2 de 20 é 10%. Mas vamos supor que em 2019, o investidor veio e comprou essa ação aqui a R$10. Então, o investidor aqui comprou essa ação a R$10 em 2019. Nesse caso aqui, em 2020, né, como exemplo acima, a empresa vai pagar os R$2 aqui, né? Os R$2 de dividendos. Só que como esse investidor, ele comprou essa ação antes, né, então ele comprou essa ação mais barato do que a cotação que está agora no momento no mercado, quando você vai calcular o dividend yield dele, ou o yield on cost dele, vai ser diferente. Por quê? Nesse caso aqui, como ele comprou a ação mais barata, ele está ganhando R$2 e ele comprou a R$10. Então o yield on cost dele vai ser o quê? 2 dividido por 10 vezes 100. Então esse investidor aqui, ele estaria ganhando o yield dele de 20%. Apesar de quando, vamos supor que essa ação aqui estivesse em um site, né? Se quando uma pessoa fosse olhar lá, o investidor ele fosse olhar lá no site, o dividend yield já está aparecendo 10%. Só que para ele especificamente, não seria 10%, seria 20%. Por quê? Porque ele comprou a R$10. Então, esse yield on cost ele tem essa diferença nessa ideia. Então pode ser que o yield on cost ele também seja um pouco menor do que o que está no mercado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vamos supor que ao invés de ter comprado a R$10 em 2019, o investidor aqui ele tenha comprado a ação a R$40. Então ele comprou a ação a R$40 em 2019 e a ação aí caiu, vamos supor, para 20 e o dividendo se manteve o mesmo. Então aqui, ó, nesse caso aqui, o investidor em 2019 comprou a ação a R$40 e o dividendo foi de quanto? R$2, né, em 2020. Nesse caso, o yield on cost desse investidor aqui não seria de 10%, né, que estaria lá nas ferramentas que você poderia ver. Seria de quanto? Seria de R$2 dividido por quanto? Não 10, ia ser dividido por 40 vezes 100. O dividendo desse investidor aqui seria de 5%. Então, apesar de quando, sei lá, ele fosse olhar em uma ferramenta, em alguma coisa, em algum site, está dizendo lá que a empresa está pagando 10% de dividend yield, no caso desse investidor aqui que comprou a R$40, ela estaria pagando 5%, porque ele comprou a outro valor. Então, essa é a grande diferença entre yield on cost e o dividend yield que as pessoas podem ver em alguns sites. Eles podem ser diferentes.